Alô pessoal, meu nome é Euséias. A nossa missão aqui é procurar transmitir conhecimentos de língua espanhola, que é uma língua latina que se assemelha ao português, de modo eu creio que nós não teremos muitas dificuldades no processo de assimilação. Em nossa primeira reunião, nós veremos o estudo dos artigos, artigos definidos e indefinidos. Vamos lá então? Notem bem, nós temos em língua portuguesa duas espécies de artigos. Os artigos definidos, que são quais? O, a, os, as, e os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Vamos começar de início, em língua espanhola, os artigos indefinidos, que são mais fáceis. Notem bem, o artigo em língua portuguesa corresponde em espanhol Então, para eu dizer, por exemplo, um povo, pueblo. O vocábulo pueblo significa povo ou povoado, né? Um lugarzinho pequenininho. O feminino uma, em língua espanhola, una. Então, uma sociedade, uma sociedade. O plural, uns, em espanhol, unos. Unos. Brasil, Argentina, México, Bolívia, Espanha, China, uns povos ou uns países, unos pueblos. Feminino, umas, em espanhol, unas. Umas sociedades, unas sociedades. Então, meu povo, resumindo, artigo sempre anteposto a um substantivo. Feminino, una, uma. Uma cidade, uma ciudad. Uma rua, uma calle, como dizem os hermanos argentinos. Um deputado, uns deputados, unos deputados. Beleza então, gente? Vamos agora aos artigos definidos. Artigos definidos. Que são quais em português mesmo? O, a, os, as. Em espanhol, temos que começar por este aqui, ó. O artigo el, que é o artigo o, sempre usado antes de um substantivo. Então, para eu dizer o país, el país. O jornal, el periódico. Periódico, jornal. A forma pluralizada é los. Então, Brasil, Argentina e México. Brasil, Argentina e México. Los países. Los países. Você pega o jornal El País, da Espanha, o The New York Times, dos Estados Unidos, e o Le Monde, né, francês, os jornais, los periódicos. Beleza? O artigo feminino, lá, é a. E por coincidência, em língua francesa e em língua italiana, a mesma coisa, né? As três línguas e mais uma carrada de outras são línguas irmãs originadas do latim. Elas não são iguais, nem os chamados gêmeos idênticos, eu creio que são totalmente iguais, mas se assemelham. Então, para eu dizer a cidade, La
ciudad, a cidade. Para eu dizer a mulher, la mujer. Ah, tá. Para eu dizer a capital, la capital. Tá? Professor Euséias, alguém me pergunta, quando se utiliza o artigo lá? Meu jovem, é muito fácil. Anteposto a um substantivo feminino. Né? Ciudad, cidade. A cidade, la ciudad. Mujer, mulher. A mulher, la mujer. Capital, capital. A capital, la capital. Né? Mais um exemplozinho, Euséias. A lua, la luna. Ah, tá. A forma pluralizada, gente, a forma pluralizada, vamos apagar, é o artigo las. Las corresponde ao português as. Então, nós temos no Brasil cerca de 5.000 cidades. As cidades brasileiras. Escreva essa frasezinha em espanhol, Euséias. Las ciudades brasileiras. Ah, é assim, é. Eu quero dizer que as escolas de nossa cidade. Las escuelas de nuestra ciudad. Ah, tá. Eu quero dizer que as mulheres brasileiras são formosas, lindas. Amém. Las mujeres brasileiras são hermosas, não é? Formosas, lindas. Poderia ter também aqui guapas. Ah, tá. Poderia ser também lindas, mas o esquema de adjetivo é que veremos posteriormente. Então, artigo las é as. Retomando tudo, gente, revisando. Artigos em espanhol, assim como em português, tá? São definidos e indefinidos. Ok? Artigo el, masculino, não é? Vai ser usado antes de um substantivo. Artigo los, os, substantivo masculino plural. Artigo lá, a, substantivo feminino. Artigo las, as. E temos também o artigo lo, que é o indeterminado. Quando que usamos o lo? É antes de adjetivos. Quando eu me refiro tão só ao adjetivo. Exemplo, eu quero dizer o quão rico é Bill Gates, por exemplo. Lo rico que é Bill Gates. Ah, tá. Num segundo momento, lo antes de advérbios. Eu quero dizer o quão lentamente caminha aquele senhor que tem 95 anos de idade. Uau! Lo despacio. Vocábulo importantíssimo, meus jovens. Despacio, lentamente, devagar. E num terceiro momento, lo é antes de particípios passados. Particípios. Eu quero dizer o encontrado pelos portugueses quando chegaram aqui em 1500. Lo encontrado por los portugueses. Então, senhores, não se equivoquem. O artigo lo é antes de adjetivos, advérbios e particípios.
tá? Tudo bem para vocês? Nós estaremos de volta com as combinações. Muito obrigado.